Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Para darmos início à nossa reunião da noite de hoje, vamos pedir a nossa irmã Edna Varandas para fazer a leitura da nossa página. Boa noite, meus irmãos. Votos de muita paz a todos. Nós vamos ler a nossa página de preparação do ambiente da nossa reunião de tratamento espiritual da casa de Isaac Lima. O título da nossa página é Riqueza e Felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino, da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel. Esta página, meus irmãos, se encontra no livro O Espírito da Verdade, autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Edna pela leitura da página e convidamos os irmãos para fazermos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos refletir nos Teus ensinamentos, Senhor, e dessa maneira podermos nos melhorar um pouquinho que seja na nossa caminhada evolutiva, vibrando por todos aqueles irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontre, principalmente nesses momentos difíceis em que passamos, que todos esses irmãos que se encontram desesperados, que se encontram, Senhor, sem esperanças de dias melhores, sejam envolvidos pelas nossas vibrações de amor e possam assim se fortalecer em sua fé. Abençoa a cada um dos irmãos aqui presentes que estão acompanhando a reunião junto conosco, que cada um seja atendido de acordo com as suas necessidades e que a nossa irmã, que nos trará o estudo da noite de hoje, seja abençoada para que nos passe as palavras necessárias às nossas reflexões, as palavras que toquem fundo os nossos corações, dando-nos a vontade e o impulso para que nos tornemos pessoas melhores. E assim, Mestre querido, agradecidos e confiantes no Teu amparo, que possamos assim dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Hoje o nosso estudo será realizado pela nossa irmã Jussara Inácio e tem como tema o uso dos bens e a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 16, itens 4 e 5. E eu passo a palavra à nossa irmã. Muita paz. Boa noite a todos que neste momento irão trabalhar emitindo vibrações e aqueles que vão receber essas mesmas vibrações para auxiliar nas suas mazelas, nas suas dificuldades, em suas enfermidades, sejam elas físicas ou morais, espirituais. Que todos nós possamos ser beneficiados, que essas reflexões possam ser úteis a todos nós indistintamente, que nos dispomos a ouvir, a parar e pensar um pouco no Evangelho. E neste momento, essa reunião de assistência espiritual, nós iremos tratar de 2 itens do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui representa riqueza, dinheiro, posses. E os itens são o 4 e o 5. O 4 tem o título Jesus em casa de Zaqueu. É um encontro, é o relato de um encontro de Jesus com Zaqueu. E a hospedagem de Jesus na casa dele. E o item 5 é a parábola do mau rico, também conhecida como parábola do rico e Lázaro. Então é uma parábola. Então nós temos aí nos itens 4 e 5 um encontro e uma parábola. E são riquíssimas essas 2 passagens evangélicas que dão margem a muitas visões, entendimentos, reflexões, percepções de muita coisa que vai nos enriquecer. Mas o tempo e o tema nos dirigem para o uso dos bens. É ao que nós vamos nos ater, né? Porque ela trata de 2 personagens, sobretudo ricos, apesar de que o outro tem um personagem pobre, mas enfim, trata-se de 2 indivíduos muito ricos. E aí vai nos pensar em várias reflexões acerca da riqueza. Mas antes de nós pensarmos e trazermos, que a nossa proposta é trazer algumas ideias que nos ocorrem, que nos vêm à cabeça ou que nós ouvimos e costumamos dizer acerca da riqueza, do uso dos bens, das propriedades, enfim, da distribuição da riqueza, são essas reflexões que nós traremos. Apesar de que, repito, essas 2 passagens são muito ricas em termos de reflexões, que vão muito além somente da riqueza material, né? E nós vamos, então, conhecê-las. A primeira, que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um chefe dos publicanos, né? Ele não era apenas um publicano, era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que arrecadavam os impostos dos judeus para Roma, já que o povo judeu estava sob o jugo de Roma, mas pagava impostos, e isso era contrário à lei judaica, ao que estava nas Escrituras. Então, todo aquele que tinha esse ofício, esse trabalho de arrecadador de impostos, era mal visto por toda a sua nação, os judeus. Era alguém que não tinha relacionamento com as pessoas, era visto como má fé, pessoa de má fé, pessoa que não tinha a questão do relacionamento. Era alguém alijado dos grupos sociais. Ele apenas era como um servidor de Roma. Então, o próprio povo não os via bem e não se relacionava, a grande maioria. Então, ele não pertencia a nenhum tipo de grupo. Ele era alijado, esses publicanos, apesar de serem muitos muito ricos. E Zaqueu era um desses chefes dos publicanos e queria muito conhecer Jesus. A questão coloca, ele desejava, ele ansiava. Não talvez ter a pretensão nem de travar um diálogo ou de conviver, de relacionar-se por conta de ser publicano, mas queria vê-lo. E sabendo que Jesus ia se dirigir para Jerusalém e que Jericó, a cidade onde Zaqueu vivia, era uma cidade que fazia parte dessa rota de quem se dirigia a Jerusalém. Então Jesus forçosamente ia passar por lá. Então ele, sabendo disso, vou conseguir vê-lo, finalmente. Eu ouvia falar de Jesus e achava que poderia vê-lo, pelo menos.
Só que Zaqueu tinha uma estatura baixa, ele era pequeno. E Jesus andava, com certeza, né, são vários relatos, rodeado por várias pessoas, uma multidão. Então Zaqueu tinha que enfrentar esses dois obstáculos, a baixa estatura dele e a grande multidão em torno de Jesus, que isso impediriam que Zaqueu pudesse vê-lo. Então, há um momento em que Jesus chega a Jericó, e aí fica todo mundo sabendo, aquela multidão em torno, o que ele vê? Eu não vou conseguir ver. Vou então subir num sicômoro, né, que é conhecido como uma figueira braba. Esse sicômoro, uma árvore que ele sobe para conseguir ver Jesus. Jesus, ao passar por ele, dirige o olhar para Zaqueu e diz: Zaqueu, depressa desce, porquanto eu preciso que me hospedes hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e ficou super alegre. Aquilo tomou ele de surpresa. Que dirá, ele não achava que Jesus ia se dirigir a ele. E ele imaginava que não conseguiria ver por conta dessas dificuldades, mas ele encontrou um meio, que é o de subir a árvore. Isso nos faz pensar muito, né? Além da questão física, a favorecer a sua visão, por conta da estatura, nos faz pensar no ponto de vista. Ele queria avançar o seu ponto de vista. É uma outra questão importante para se pensar. Mas aí, diante dessa fala de Jesus, de que pediu para se hospedar na casa dele, as pessoas em torno e até os seus discípulos não viram aquilo muito bem. O Senhor estranharam, causou estranheira. Vai se hospedar na casa de um homem de má vida? Era como eram vistos os publicanos. E aí, Zaqueu logo diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem, ele, Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a história de Zaqueu. Vamos agora à parábola do mau rico, ou do rico e Lázaro. Interessante também é que Jesus dá um nome para o pobre, mas não dá um nome para o rico. Até talvez para a gente pensar, né, que os pobres são praticamente invisíveis ou desconsiderados, não tem um nome conhecido, e justamente ele dá nome justamente ao pobre, que é Lázaro, e não dá um nome para o rico. E tem um outro dado que Kardec coloca como parábola do mau rico. É para a gente pensar que pode existir o bom rico, não é mesmo? Então, são reflexões também que nos trazem essas duas histórias. Pois bem, esse rico, que ele não dá o nome, só diz que vestia púrpura e linho, então ele era muito rico. Quem podia vestir esse tipo de roupa, com esse tipo de cor, que é a púrpura, era muito, muito rico. E tinha à sua porta um pobre chamado Lázaro, que não era só pobre, ele também estava muito doente, ele é coberto de chagas, de feridas, e que gostaria muito de aplacar a tua fome com as migalhas que caíssem da mesa. Ele não queria muita coisa, ele queria as migalhas, também é outra questão importante. Mas ninguém dava. E até os cães vinham lamber as feridas, quer dizer, os cães é que o ajudavam. Não tinha ninguém que o ajudava. Mas estava à porta desse rico. Acontece que esse pobre morre e o rico também. O pobre é levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, é o termo que eles usavam, né? Para Abraão, o patriarca daquela nação, era reverenciado. Então, diziam que ele estava muito bem e o rico em tormentos. Ele chama no inferno, mas a questão é a condição da mente tormentosa. E aí, o que esse rico, ao ver Lázaro e Abraão, faz? Ele pede a Abraão o seguinte: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar, pois estou num incrível tormento aqui. Nessas chamas, nesse calor, quer dizer que é esse tormento íntimo. E aí está figurado em refrescar, aplacar esse sofrimento. Ele pede que Lázaro venha aplacar esse sofrimento dele.
E Abraão responde: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, acrescenta, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. E aí o rico fala mais uma vez: eu então te suplico, pai Abraão, que mande Lázaro à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, para dar testemunho dessas coisas, para que eles também não venham sofrer o que eu estou sofrendo. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E aí o rico fala mais uma vez: mas meu pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, finalizando essa parábola: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Pois bem, eu quis colocar o máximo possível do que está ali no Evangelho, e como eu disse, dá margem a muitas ideias, há muito aprendizado essas duas passagens evangélicas. Mas vamos então nos ater a algumas ideias que nos vêm à mente ao tratar de bem, riqueza, posse, dinheiro, porque justamente essas duas histórias tratam de homens muito ricos. Um é mal rico e o outro recebe Jesus. Jesus se atenta, olha para ele e quer se hospedar na casa dele. Ainda diz que a salvação chegou à casa dele. Ou seja, é o mal rico e o bom rico. Como eu disse, né? Kardec, acho que propositadamente colocou mal rico para nos fazer pensar, e logo após Zaqueu, num bom rico. Enfim, vamos lá às ideias. Uma das ideias que nos vem à mente é que as pessoas têm às vezes a ideia de que a pobreza é uma prova, uma provação, uma grande dificuldade, e a riqueza é uma bênção, é uma dádiva, é uma graça dada por Deus. Ao que os Espíritos, na questão 815 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, que na verdade ele afirma já na pergunta, que as duas são provas, porque ele diz qual é a mais terrível, a riqueza ou a pobreza? Então já tem uma questão ali, porque na anterior já diz que as duas são provas, tanto a pobreza quanto a riqueza. E a resposta é: a miséria, pobreza, provoca as queixas contra a providência. E a riqueza incita a todos os excessos. Então, a pobreza pode ser bem aproveitada ou mal aproveitada. Aproveitada em termos de prova, e a prova é aprendizado, tanto para trabalhar a paciência, a humildade e a resiliência, ou, como diz ali na resposta, queixas contra a providência, raiva, revolta, despeito. Assim como a riqueza leva a todos os excessos, como é o caso do mal rico, a simplesmente usar para satisfazer seus desejos, ou para situação de promover a caridade e a abnegação. Ou seja, ela prende muito ao homem as questões da terra, né? Desvia do céu, que é o que coloca também, né? Os espíritos colocam, né? A riqueza é um laço forte que prende ao homem, e foi o que aconteceu com esse mal rico, ficou preso. É por isso que na questão depois da morte, todo esse tormento não é uma questão física, é uma questão mental, de que tudo que ele dava valor se perdeu, aqui ficou. E o que restou? O que ele construiu de riqueza espiritual, que é o que nós levamos, ou que é de fato nosso. A riqueza material é apenas algo que é dado e que é retirado, é momentâneo, é apenas recurso para usufruto. Não é nada nosso, o que é nosso é o que nós conquistamos enquanto espírito. E aí, tanto uma quanto a outra, tanto a pobreza quanto a riqueza, pode ser aprendizado ou não, dependendo da forma como nós lidamos com ela, com essas duas situações da vida, essas duas experiências de vida. Uma outra ideia: a mensagem de Jesus se dirige apenas aos pobres?
Essa ideia também era um pouco, fazia parte, né, do pensamento dos discípulos. E está lá no capítulo O Servo Bom, do livro Boa Nova, justamente esses questionamentos que os discípulos faziam entre si, que Jesus observava, que eles consideravam a mensagem de Jesus, a ideia que eles estavam ali trabalhando e propagando, dirigir-se apenas aos que são sofredores em termos de carências materiais. E aí surge justamente essa ocasião que Jesus mostra esse aprendizado para eles, que as necessidades humanas são muitas e que vão além das questões materiais. E Zaqueu representava uma outra necessidade, a necessidade de amar e ser amado, que todos possuímos, tanto quem tem riquezas materiais ou quem não tem. E muitas vezes o que não tem riquezas materiais tem muito afeição e amor em torno de si, enquanto o rico escasseia disso, porque o que tem são bajuladores e aproveitadores. E a afeição real não existe. Era o caso de Zaqueu. Com a sua própria nação, seus compatriotas, ele se sentia não pertencente. Então, grande necessidade dele era de afeição, porque a sua grande dificuldade, o grande sofrimento dele era da solidão. Ou seja, a gente não sabe de fato as grandes necessidades que as pessoas estão apresentando, porque na aparência, às vezes está ali aparecendo muita felicidade, muita prosperidade, mas intimamente, que são as questões que Jesus de fato vem sanar, são as nossas necessidades mais íntimas. As pessoas que têm essa aparência de felicidade muitas vezes apresentam um grande vazio, uma grande solidão, que era o que Zaqueu apresentava, né? Essa necessidade de afeição, de pertencimento, que o dinheiro não vai trazer nunca. E Jesus percebeu que ele ansiava isso e buscava. E buscava aí a questão do subir no sicômoro. Aí faz a gente pensar na mudança de ponto de vista, na busca de ver além. Então ele já estava buscando, então Jesus identificou nele que ele buscava algo mais. E que as necessidades dele, que é de busca de afeto, por solidão, que é o que ele sentia, Jesus foi possível atender. Então Jesus vem para atender necessidades íntimas, que tanto o pobre quanto o rico, todos nós, ou de uma nação ou de outra, em todas as épocas, nós apresentamos, e é o que ele vem saciar, por isso que ele sacia a sede, né? A fome, essa fome diferente, de necessidades muito íntimas, que não é só quem está com escassez apresenta. Uma outra ideia é a justiça social vai se dar. Uma outra ideia que se coloca, né, muito imediatista, muito simplória, se resolveria com a igualdade absoluta de riqueza, ou, digamos, confiscar todos os bens e distribuí-lo igualmente em todas as pessoas. Realmente, se a gente analisar toda a riqueza e distribuí-la, talvez seria realmente, daria para cada um uma quantidade razoável. Porém, isso é uma ideia muito simplória, porque não leva em consideração outros fatores que são, mais uma vez, das condições humanas, da realidade íntima do ser humano. E aí os espíritos vão responder, lá no Evangelho mesmo, essa seguinte questão de distribuição totalmente igual de riqueza. Eles dizem: os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. O equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Tudo voltaria talvez ao que era antes, ao desequilíbrio. Então a questão aqui é de a gente conversaria, poderia ser uma conversa longa, desigualdade social, que seria uma outra discussão. Mas nós estamos falando aqui da riqueza, em distribuí-la igualmente, né? Em pouco tempo, retornaria uma desigualdade de riqueza, novamente por conta da desigualdade das pessoas. Porque se existe pessoas, né, como ele diz aqui, laboriosas, ativas, outras não são.
nem sóbrias nem providentes. Existem os indolentes, os negligentes, os comodistas, os pessimistas. Existem vários tipos. Existem pobres que não valorizam e que desperdiçam ou vandalizam bens públicos, que é destinado a toda a sociedade, assim como há pobres que com muito pouco e chamam-se a atenção das pessoas que tão pouco conseguem distribuir tanto. Existem ricos que são muito indiferentes, como esse mal rico da parábola, indiferentes à questão social e buscam apenas amealhar mais riqueza e atender cada vez mais vícios e vaidades. Mas existem outros ricos que empregam muito bem essa riqueza em termos de conhecimento, avanço social, intelectual, científico. Então, é da natureza humana esses opostos que vão depender da condição íntima de quem é fiel, como diz Jesus também, no pouco ou no muito. Quem é fiel no pouco será no muito. Quem é justo no pouco será no muito. Independente do que tem de posse, a questão da justiça, da fidelidade, aquele recurso que está em suas mãos, seja pouco ou muito, de fazer bom uso desse recurso. Isso vai da sua constituição íntima, da sua sobriedade, da sua honestidade, da sua condição de olhar para o outro além de si mesmo. E isso varia de pessoa para pessoa, independente da quantidade de riqueza que tem em mãos. Isso então faz nos lembrar de uma outra ideia, né? Que está vinculada à ideia de riqueza e pobreza. É que é grande virtude, é visto como grande virtude a pessoa despojar-se, desfazer-se de tudo, não ter nada, ou pelo menos o mínimo, e tudo que tiver se dispõe e vive apenas na busca das questões físicas mínimas. Só que alguns espíritos alertam, algumas mensagens, e aí próprio Livro dos Espíritos, quando fala da lei de igualdade, né, e falando de propriedade, como a riqueza, na verdade, é a posse de uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade porque a riqueza ou os bens materiais são elementos de progresso, tanto social como intelectual, como desenvolvimento técnico, científico. E aquele que está de posse de alguma riqueza, ele, de certa forma, tem uma questão, além das questões básicas, necessidades fisiológicas e de segurança, e a gente diz de segurança é estabilidade no emprego, segurança do teto mantido, da remuneração que vai se manter, isso também é segurança, faz com que a pessoa tenha mais tempo para se dedicar a algo mais ou a outras tarefas, e também a empregar esse bem, essa riqueza que está de posse dela. E aí faz lembrar aqui do Zaqueu, que tinha justamente isso, e por ter essas necessidades atendidas, ele vai buscar além as necessidades de estima, afeto e autorrealização para chegar, que é a grande busca nossa, a grande busca humana de se ligar a Deus, a ir além, algo mais do que a terra, o que a vida na matéria nos proporciona, porque nós vamos além dela. Então, tem que haver uma busca além das questões materiais, algo que é espiritual e que nos ligue a Deus, que nos faça transcender, que nos faça evoluir, olhar a vida, e aí volta de novo Zaqueu subindo o sicômoro, elevando a sua visão para além do aqui e do agora. Então, aquele que tem essa segurança em termos materiais garantida, pode buscar algo mais e se dedicar a outras tarefas que não seja a ele mesmo, que foi diferente do mal rico, que apenas pensou em si e nos seus desejos. Aliás, os desejos, né? Se ficarmos só atendendo aos desejos, a gente vai se perder, assim como ele se perdeu. Mas, enfim, a riqueza é para ser empregada, é uma grande responsabilidade, não é simplesmente dilapidada ou dispensada. Ela era para ser bem empregada. E aí a gente entra
uma outra questão que é o que é riqueza mesmo? Será que riqueza é apenas posse de patrimônios ou de renda, alta renda financeira? E os espíritos, Joana de Ângeles e muitos outros, vêm nos mostrar que riqueza é o tempo, como eu disse, né? Quem tem a possibilidade da segurança ali, de subsistência assegurada, ele tem mais tempo para pensar em outras coisas, se dedicar em outras coisas. Ou até mesmo a juventude, é mais tempo, a pessoa tem mais tempo para também se dedicar a conhecer. A saúde, a inteligência, as habilidades manuais, sejam quais forem, que a gente possua, o acesso ao conhecimento, as amizades que possuímos, a lucidez, a possibilidade de mobilidade, tudo isso é riqueza. E como nós empregamos? Então, estamos além para todos os recursos que a providência divina nos dispõe, que vão além de questões materiais ou amoedadas, ou de patrimônio ou de renda. Todos os bens e recursos que possuímos, como as empregamos. Riqueza também é isso, é aquilo que temos à mão para fazer bom uso para o nosso crescimento e, logicamente, pois que ninguém vive só, ninguém está isolado a benefício do outro. Então, eu vou terminar nossas reflexões, que já avançamos no tempo, com a fala de Fénelon e Lacordaire, que estão nesse final do capítulo, desse capítulo do Evangelho. E diz algo que Zaqueu, nesse livro, Boa Nova, o Servo Bom, fala que Zaqueu oferecia emprego. Isso não é dito, mas assim, a questão dos espíritos, falando para Humberto de Campos, né? No aprendizado que ele teve na espiritualidade sobre o Evangelho, ele oferecia emprego, criação de animais e agricultura, que era o trabalho das pessoas naquela época. Ele era um grande propiciador disso. Então, ele propiciava trabalho e dignidade, assim como Fénelon diz na mensagem. Dá esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe. E quanto a todos nós que possuímos qualquer tipo de riqueza, porque todos nós possuímos, aprecie os bens terrenos no seu justo valor, sabendo servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Lembrando que quem tem mais benefícios financeiros e de segurança tem mais tempo para pensar em outras coisas, porque o outro que mal tem da sua subsistência, ele vive o tempo e a sua vida para manter a própria vida. E é muito difícil pensar em algo mais quando a sua questão de subsistência não está assegurada. Então, a quem tem, é preciso pensar em quem não tem, mas sabendo servir-se dele. E também não sacrificar por ele os interesses da vida futura. Você ver além do aqui e agora, ver que aquilo ali é apenas um recurso momentâneo para a sua vida que é imortal. O que você vai levar? Isso não leva. O que é material, o que é moeda, não vai. Nem o seu próprio corpo você leva. O que dirá os bens dos quais você foi usufrutuário. E ele termina, sabendo prescindir da riqueza quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário. Todos nós possamos ter uma noite de paz e tranquila, com algumas reflexões muito amplas sobre o emprego dos recursos que a vida nos dispõe, sejam poucos ou muitos. Que sejamos fiel e justo no pouco e no muito, de aquilo com a riqueza íntima que nós trazemos. E com a busca, além das questões do aqui e agora e do material, pois que a vida continua. E o material está a serviço dessa vida maior, que é espiritual e que continua. E o que nós levamos dela. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos a nossa irmã Jussara pelo estudo da noite de hoje, pelas reflexões que nos trouxe. E convidamos mais uma vez os irmãos a fecharmos os nossos olhos
e nos unirmos em pensamento para fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos, Senhor, que possamos interiorizá-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos, independente da nossa situação, procurar perseverar na seara do amor e da caridade, porque sabemos que fora da caridade não há salvação. Que possamos fazer as nossas transformações íntimas e dessa maneira influenciar aqueles que ainda não te conhecem, para que possam também trilhar um caminho no bem, buscando assim a fé, a coragem para continuarem na sua caminhada. Envolve, Mestre querido, a todos os irmãos necessitados, que as nossas vibrações possam unir-se às da espiritualidade amiga, para que sejam direcionadas àqueles que mais necessitam delas. Que o teu amor e a tua luz, Senhor, envolva toda a humanidade e possamos assim ter dias melhores e estarmos mais confiantes no teu amparo. E assim, Pai amado, agradecidos e confiantes no teu amparo, possamos dar por encerrada esta primeira parte da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Que possamos convidar a todos os irmãos que vão participar dessa emissão de vibrações à distância e todos aqueles irmãos que aqui se encontram para receber essas vibrações, que acompanhem a música até o final e estejam sintonizados em pensamento para que fiquem receptivos a todas essas vibrações. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e os nossos propósitos. Que assim seja.